Olá, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que também que vocês estejam acompanhando o perfil Amor e Comportamento. E hoje eu quero falar sobre relações amorosas abusivas e de como a análise do comportamento pode nos ajudar a destrinchar, a organizar e a entender as variáveis de controle. E assim podermos ajudar pessoas que estão envolvidas nesse tipo de relação, sejam homens ou sejam mulheres. Claro que normalmente as mulheres são as maiores vítimas, de violência, o que a gente chama de violência doméstica, dentro dessas relações amorosas, com os seus parceiros. É importante, então, começarmos a pensar na seguinte ideia: o comportamento ele é multideterminado. Significa que existem antecedentes e consequentes diferentes e que o comportamento pode ser modelado tanto pelo reforçamento positivo como pelo negativo. Começando pelo reforçamento negativo, pelas variáveis de controle que envolvem esse tipo de processo comportamental, pensamos no conceito de dessensibilização. O que é isso? Significa que quando o organismo, quando o indivíduo é submetido constantemente a esse tipo de estimulação, a resposta dele diminui ao longo do tempo. Ou seja, o limiar para esse estímulo aumenta. A gente percebe muito isso quando quando vemos pessoas submetidas a tratamentos médicos invasivos, com agulhas ou outros tipos de instrumentos, e que ela, no início, ela pode se incomodar e sentir dor, e com o tempo isso vai passando, a dor vai diminuindo ou o incômodo vai diminuindo. E se a gente for fazer um paralelo com a resposta da vítima nessas relações, a gente percebe que, à medida que o tempo passa, ela vai se acostumando, entre aspas, vai dessensibilizando a resposta dela. Então ela vai se acostumando com aquele estímulo. Por outro lado, quem está cometendo a violência percebe isso e começa a aumentar, ele tende a aumentar a estimulação aversiva. Então, se começa com pequenas agressões físicas, vai aumentando e podendo chegar até a morte, até um homicídio ou até um feminicídio. Então, uma outra coisa importante dentro do controle aversivo, desse conjunto de variáveis, são as perdas que a pessoa pode ter ao sair da relação. Primeira perda pode ser não ter mais a companhia daquela pessoa. Ou mesmo sofrer, e aí também nessa mesma linha, sofrer a perda do reconhecimento social ou de elogios. Então, estar sozinho pode ser pior do que estar dentro dessa relação abusiva. Uma outra situação também é que a pessoa normalmente investe nessas relações, nas relações amorosas duradouras, e ela tem uma perspectiva futura de que as coisas vão mudar, que vão melhorar, ou que vão ser como era antes. Por outro lado, o perpetuador da violência acaba estimulando, por meio do comportamento verbal, essa resposta, porque ele diz que vai mudar, que as coisas vão melhorar ou que vão ser como eram antes. Então, nessa interação, o comportamento de estar na relação também é mantido. Então, muitas vezes a gente observa que a pessoa não quer perder o outro, mas na verdade ela não quer perder o outro. Ela não quer perder aquele sonho, aquela esperança de um dia ser diferente ou ser como era antes. Então, dentro desse conjunto de variáveis, a gente percebe como o comportamento é mantido nesses casos. E isso faz toda a diferença na hora da gente abordar um atendimento como esse, abordar a vítima, sem produzir uma revitimização, culpando-a por estar ali,
né? Então, se a gente for observar antecedentes e consequentes, conjunto do entrelaçamento desses consequentes, respostas e antecedentes, nós podemos fazer perguntas, nós podemos avaliar com a pessoa todos esse conjunto de situações em que ela está. Então, bem, é isso, foi uma pequena contribuição que eu dou para vocês, para quem tem esse tipo de situação ou que vai atender, ok? E agora sim, eu gostaria que vocês também acessassem o perfil para fazer inscrição para a nossa live que vai acontecer na quinta-feira, dia 27 de maio, dia 28 de maio, né? Às 20 horas. Nós vamos falar sobre amor e análise de comportamento. Então não esqueça, 28 de maio, a live, às 20 horas, e continue a acompanhar o nosso perfil Amor e Comportamento.